Amigos, o Internacional jogou para o gasto, não foi uma estupenda partida do Internacional. O Internacional poderia ter até ganho o jogo do Flamengo, saiu na frente, no entanto cedeu o empate. Um belo gol do Bruno Henrique, diga-se por sinal, né? No primeiro tempo ainda. O Flamengo empatou no segundo tempo, num bate e rebate da defesa. E depois, no final, o Internacional ainda poderia ter ganho num lance de contra-ataque. Entrou muitíssimo bem o Carboneiro numa trama com o Bruno Henrique, com o Ener Valencia. Ener Valencia se passa da jogada. Aliás, Ener Valencia entra muito melhor do que o Borré. O Borré está naquelas de ser um jogador tático, inclusive participou como tático, né, do jogo, do lance do gol, melhor dizendo, em que ele passa para o Bernabé e o Bernabé toca para o Bruno Henrique, que faz esse golaço, gol de Maracanã, como a gente costumava dizer antigamente. No segundo tempo, o Flamengo foi superior ao Internacional, mas o Internacional soube cozinhar o adversário como fez no Clássico Grenal. Quando o Grêmio empatou, o Internacional terminou com o jogo. Hoje foi assim, o Internacional jogando agrupado, um time organizado, muito diferente do Grêmio, que ganhou do Atlético Mineiro, mas foi vaiado em Porto Alegre, mas eu vou chegar lá. A estatística agora de Inter e Flamengo mais recente, nos últimos 11 jogos, é literalmente igual, o que prova as minhas teses. Pode ser um pouco melhor, pode ter mais dinheiro e tudo mais, mas 5 empates, 3 vitórias do Inter, 3 vitórias do Flamengo, não tem supremacia nenhuma nos últimos 11 jogos. Vou aproveitar para dar estatística também do Grêmio contra o Atlético Mineiro nos últimos 11 jogos. Também não tem supremacia para lado nenhum. 5 vitórias do Grêmio com a conseguida hoje, 5 vitórias do Atlético Mineiro e 1 empate. Bom, o Grêmio, vamos para o Grêmio. O Grêmio teve São Volpi hoje. Volpi fez pelo menos 4, 5 defesas no primeiro tempo. Rony perdeu um gol a 2 minutos dentro da goleira. Coelho perdeu na sequência. O Thiago Volpi fez um milagre numa outra conclusão do Coelho. Volpi salvou de novo a 9 minutos numa conclusão do Rony. Enfim, foi um bombardeio. Todos que viram o jogo com isenção entenderam que o Atlético Mineiro poderia ter feito até 4 gols no primeiro tempo. Terminou, graças a Deus, com 2-0 para o Grêmio. E aí, quero fazer justiça ao que disse o Quinteiros. Quero dar razão para o Quinteiros, que o Grêmio dos 20 aos 70 equilibrou o jogo, nunca foi muito melhor. E até os 20 e depois dos 70 até o final, foi melhor o Galo Mineiro. Aliás, foi constrangedora a atuação da defesa do Grêmio. E Requito disse aos 10 minutos que o Volpi já era o melhor em campo. E disse também que estava mal o lateral Serrote do Grêmio. Tanto que saiu para a entrada de João Lucas. Algumas explicações do Quinteiros. João Pedro é ofensivo e nós estamos precisando de um lateral defensivo. Por isso que tem jogado o Serrote, tem entrado o João Lucas. Explicações do senhor Quinteiros, que às vezes vê outro jogo. Cuejar sentiu outro desconforto muscular. Aliás, também no Maracanã, mais uma lesão do Rocher, agora foi na mão. Os deuses estão ajudando muito o Antony. Aliás, os dois foram muito bem. O Antony estava impedido, o jogador do Flamengo, mas fez uma defesa encantadora no segundo tempo. Mas voltando ao Quinteiros, disse que tem que melhorar o setor defensivo, onde estão muito fracos. E é verdade. Que os jogadores do Atlético foram superiores nas laterais. É verdade também. Vai fazer o revezamento de capitães, isso não muda nada, até sou contra, porque... mas uma coisa boa está acontecendo, né? O Grêmio vai treinar amanhã às 10 da manhã, para ninguém cornetear de que o Grêmio está trabalhando muito pouco. Então, o Internacional invicto a 13 jogos, são 9 vitórias e 4 empates. Será que Roger vai bater o Roger? Vamos ver. Ah, mas é só o Gauchão, não. Jogou 3 vezes contra o Grêmio, 1 vez contra o Juventude e 1 vez contra o Flamengo. Não é só gauchão, não. Ainda sobre os jogos, né? Tivemos a vitória do Juventude. Espetacular vitória
do Juventude, ganhei um dinheirinho, né? Apostei no Juventude, o Juventude fez 2-0 e ainda teve um gol invalidado no jogo contra o Vitória. Tinha que ganhar. Vitória e Juventude vão duelar pela ponta de baixo. Uma outra vitória interessante do Fortaleza sobre o Fluminense e o pênalti que bateu o Calheri, empate do Sport Recife com o São Paulo em casa em 0-0. Isto, né? Vitória do Grêmio, vitória do Juventude, empate do Internacional. Grêmio e Juventude vão ficar na ponta de cima da tabela. O Inter vai ficar no meio, mas eu acho que o melhor dos três resultados ainda acaba sendo o do Internacional, desde que confirme em casa, ganhando do Cruzeiro. Mas os próximos 2 jogos de Grêmio e de Internacional não são pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional joga contra o Bahia, quinta-feira, jogo que eu estarei comentando ao lado do mestre Haroldo de Souza, estivemos juntos hoje também na Arena, e o Grêmio joga na quarta-feira contra o Sportivo Luquenho, lá no Paraguai, estreias na Libertadores do Inter e Sul-Americana do Grêmio. Boa sorte!